In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Hey, kid, what's going on? War! We're going to war! Now, the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits. We are going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than 2 legs. You get me? We get you, sir! But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Here they come! Oh, não vi você aí. Muito prazer, meu nome é Christopher. E eu sou Miles. E eu sou Leonardo Pereira. E este vídeo faz parte do projeto de práticas pedagógicas da UEPG, Narrativas Futuras. Este vídeo visa debater futuros possíveis a partir das obras de ficção. E também visa fornecer propósitos de atividades para o ensino médio. O filme que apresentaremos se chama Tropas Estelares de 97, dirigido por Paul Verhoeven, escrito por Edward Neumeier, baseado no romance Tropas Estelares de Robert A. Heinlein, com os atores Casper Van Dien, Denise Richards e Dina Meyer. Partiremos a proposta com o tema do autoritarismo. O contexto dessa obra é que ela foi lançada em 97, entre a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque. 2 eventos que tiveram uma cobertura pela mídia muito grande, e isso influenciou na obra. Resumo do filme: Federação, ensino médio e guerra. O filme trata de alunos do ensino médio que vivem no planeta Terra comandado pela Federação, que é uma forma de governo autoritário, se alistam para ir lutar na guerra intergaláctica contra os alienígenas de Clendato. A questão do serviço militar dentro da obra tem a ver com... São apenas as pessoas que servem o exército que conseguem ser consideradas cidadãos. É um futuro não muito longe, não muito distante, mas ele é bem futurístico, né? Cheio de coisas tecnológicas, até porque o filme foi feito em 97. E como tudo é comandado pela mesma federação, eles organizam a estrutura política da forma que eles querem. Então, para você ser considerado um cidadão, você só consegue conquistar isso por meio da guerra, por meio da violência. Pois, segundo o filme, direitos dados ao nascimento simplesmente não têm valor. Eles devem advir da única forma possível dentro da sociedade, que é a violência. Então, mais um pouco da história. Os alunos que se alistam para ir lutar na guerra contra os insetos são o Johnny Rico, a Carmen Ibanez, a Dizzy Flores e o Carl Jenkins. E cada um vai para um pedaço para um departamento do exército. O Johnny Rico vai para a infantaria, a Carmen Ibanez vira piloto e o Carl Jenkins, cientista, ele vai para a parte da parte da inteligência. Isso. E a Dizzy Flores, junto com o Johnny Rico, vão para a infantaria. Na guerra, percebe-se que há em si um objetivo de eliminação. Os governantes, eles colocam como se fosse uma disputa biológica entre espécies, no caso entre a raça humana e esses alienígenas, de Clendato, que são insetos gigantescos. Por ser uma corrida pela sobrevivência, se prega o extermínio desses insetos, por meio da propaganda e por meio do incentivo social. Quando o Johnny Rico se alista no exército, ele comete uns erros e decide sair, até que os alienígenas dão uma declaração de guerra aberta, que é destruir a cidade natal dele, Buenos Aires. 100 milhões de pessoas, e a partir dali a humanidade declara guerra aberta e parte por uma invasão total do planeta de Clendato. A partir disso eles vão realizar operações de exército
As primeiras não dão certo, eles acabam perdendo muita gente. Então, um aspecto interessante é que dentro do filme tem poderes psíquicos. Alguns seres humanos estão em um estágio avançado de evolução, logo eles descobrem que tem um inseto que é tipo a cabeça de um... É como se fosse uma abelha rainha, né? É o cérebro de toda aquela colmeia de insetos. Eles conseguem descobrir essa abelha rainha. E daí, a partir disso, eles vão partir para uma operação final ali para capturar ou matar esse cérebro. O que acontece é a captura. E, por fim, eles comemoram o fim da guerra com a captura do alienígena e descobrindo que eles estão com medo. Tanto que eles comemoram quando o personagem do Neil Patrick Harris encosta no cérebro, e por meio dos poderes psíquicos dele, ele percebe, esse alienígena tá com medo deles. Ele tá com medo, comemoram tudo. E a partir disso eles voltam para as sedes do exército e acabou o filme. Essa é a história geral do filme. É uma sinopse. Reflexões sobre o filme. Então, a gente pode entender esse filme como ele sendo inteiramente uma propaganda militar. Mas claro, através de um estilo chamado sátira, onde eles pegam essa questão autoritária e trazem ela num certo nível absurdo, mas em si com o objetivo de fazer uma crítica ao modelo autoritário de governo. Tanto que durante algumas das operações de invasão, você tem alguns cameramans que eles não participam da guerra, eles não estão armados, eles estão só filmando o que está acontecendo. E eles são mortos assim de maneira absurda. O filme pode ser interpretado como uma sátira aos governos autoritários, mas também, principalmente, a como os Estados Unidos funcionam. Tanto que eles pegam uma fórmula de filmes teen e também de filmes de guerra estadunidenses e fazem uma mistura entre os dois para você se sentir querendo que os mocinhos bonitos ganhem e que os insetos sejam aniquilados. Além disso, eles também utilizam como modelo, eles utilizam a estética fascista, né? Tanto que os uniformes lembram muito os da Wehrmacht, até da SS. É um modelo de cientista do... Como é que é o nome dele? Cardin. O jeito que ele se veste é igualzinho da SS. Utilizam da estética fascista como um meio para a crítica do filme. Também eles vão utilizar essa filme teen, essa concepção de filme jovem, assim, norte-americano, para transformar isso em algo atrativo, né? Meio que o filme ele pega essa noção de tentar convencer o jovem a ir para a guerra, né? É propaganda de exército. Para ele satirizar a propaganda, o filme se faz de uma propaganda. Tanto que a todo momento você tem interrupções narrativas no meio do filme com propagandas de TV sobre o exército. Sempre está escrito, você gostaria de saber mais? Sempre tem essa pergunta. Então meio que esse é um dos aspectos atrativos, assim, traz o espectador para dentro da obra em si, que ele está estranhamente, o espectador que assiste, ele está torcendo entre aquela maniquismo entre bem e mal, só que ele está em si apoiando o genocídio de uma espécie, que a gente não tem uma certa noção se é pacífica ou não, pois não é mostrado em si. O que mostra vai ser sempre o lado da raça humana. Tanto que em um dos momentos do filme você tem uma discussão entre dois cientistas e um deles fala que é absurdo você pensar que um inseto poderia ter cérebro, mesmo ele sendo alienígena. É um absurdo você pensar que esses insetos podem pensar. Há dentro da concepção ideológica dessa federação uma questão de darwinismo social também. Meio que essa sátira desses governos, assim, o objetivo do filme é creio que é fazer você perceber o quão aquilo pode ser atrativo para criticar, entende? Parece que é muito... tem o lado dos... Eles são os mocinhos contra os alienígenas. É algo muito preto no branco. Possibilidades de abordagem em sala. Então, o filme, ele não é
somente um filme. Ele é uma adaptação do romance de um autor de ficção científica norte-americano chamado Robert A. Heinlein, chamado também Tropas Estelares. O filme não desenvolve tanto quanto o romance. Creemos que para uma abordagem pedagógica dentro da sala de aula seria interessante não só como demonstrar algo que a gente passa hoje em dia, que é a noção autoritária está em voga, uma grande parte da sociedade brasileira, mas também para atrair essa possibilidade de leitura do romance, como sendo o nosso projeto ele é pautado nisso, né, na questão de narrativas futuras. Logo, essa abordagem, assim, claro, através de uma percepção crítica do autoritarismo, mas também como uma possibilidade de despertar um desejo de leitura nos alunos. E quando você tem uma obra assim que ela é uma distopia, você tem um possível mundo e o objetivo dessa distopia é você saber como evitar esse tipo de mundo, né? Então, para você não cair nesse autoritarismo, essa leitura dessa obra, ou no caso, assistir ao filme, serve como um grande auxílio. Lógico, se analisado de forma crítica. Conclusão. Então, a gente demonstrou como esse filme ele traz em si do autoritarismo, mas isso demonstrado de uma forma apelativa e atraente a quem vê, desse modo, sendo utilizado como uma forma de crítica a esse tipo de propaganda. Esse tipo de propaganda. Por meio desse tipo de filme, a gente consegue dar uma certa abertura para o olhar, porque é uma coisa que, apesar de ser um filme de 97, é uma coisa que ainda é atual. Você tem muita propaganda desse tipo. Com uma obra dessa, você tem um olhar, de certa forma, emancipador e crítico do aluno. Então, é uma forma de você precaver os alunos sobre esse tipo de realidade. Então, basicamente, já demonstramos um resumo do filme, do que ele se trata, quais são uma questão da nossa interpretação e as possibilidades de trabalhar ele dentro dela. Basicamente é isso, pessoal. Não esquecer que tem o material de apoio também, que a gente provavelmente vai colocar o link na descrição, não sei como é que o professor vai fazer. Isso é com o professor, boa sorte para ele. Um abraço. Então, não se esqueça de se inscrever no canal também. E mais alguma coisa a declarar? Nada a declarar. Um abraço. Now the world they got different strokes and takes.